Olá, muito boa noite, amigos e amigas do Esporte na TV. Da noite de hoje, sexta-feira, dia 10 de agosto de 2018. Eu sou o jornalista Daniel Santos e está começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, o Esporte na TV, o encontro diário do esporte, de segunda a sexta-feira, às 19h30. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho depois, mas estamos chegando aqui, o nosso convidado, por motivos particulares, não chegou ao programa, mas vamos falar muito de futebol no programa de hoje, muito de rodada do Campeonato Brasileiro que terá a participação da dupla Grenal nesta 18ª rodada. O Grêmio, por exemplo, jogando neste domingo à noite, às 19h, na Arena, contra o Vitória da Bahia, o Renato poupando a sua equipe titular, visando, claro, o jogo da volta diante do Flamengo na próxima quarta-feira pela Copa do Brasil, jogo agendado para o Maracanã. Lembrando que no jogo da ida, disputado na Arena em Porto Alegre, houve empate de 1-1, qualquer empate levará às penalidades máximas. O Grêmio, que nesse meio de semana, jogando pela Copa Libertadores da América, jogando em Quilmes, na Argentina, perdeu para o Estudiantes pelo placar de 2-1. O Grêmio concomitantemente envolvido, então, com o Campeonato Brasileiro da Série A, a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. Copa Libertadores, que o Grêmio volta a jogar no próximo dia 28 na Arena, quando que um placar simples de 1-0 chega para a equipe gremista. Uma vitória simples classifica o Grêmio para a terceira fase da Copa Libertadores da América. Já o Internacional, totalmente focado no Campeonato Brasileiro e também focado na possível chegada do novo reforço de ataque, Paulo Guerreiro com uma passagem pelo Flamengo, atualmente no Flamengo e também na seleção peruana, e já passou pelo Corinthians e outros grandes clubes do futebol mundial. O Paulo Guerreiro, nos próximos dias, nas próximas horas, assinando contrato com o Internacional, um grande reforço para o Inter neste Campeonato Brasileiro. O Internacional que faz uma campanha surpreendente, o Internacional até o momento o terceiro colocado da tabela, assim como o Grêmio, quarto colocado. Se terminasse hoje o Campeonato Nacional, as duas equipes estariam qualificadas para a próxima Libertadores, a Libertadores 2019. Então, o Internacional sem o Vitor Cuesta para o jogo desta segunda-feira, 20h, no Maracanã, diante do Fluminense. Lembrando que esse jogo Fluminense Internacional no Maraca, na segunda, e na quarta-feira que vem também no Maracanã, entre Flamengo e Grêmio, terá a cobertura do nosso colega aqui do Esporte na TV, o apresentador Jairo Cuba. O Jairão, se dirigindo ao Rio de Janeiro, vai fazer a cobertura para a Rádio Galera de Porto Alegre. O Jairão, então, transmitindo o jogo na segunda-feira e também na próxima quarta-feira, cobertura completa dos jogos da dupla Grenal e a repercussão na semana que vem aqui no programa Esporte na TV. Rodada do Campeonato Brasileiro, que teve um jogo adiantado nesse meio de semana, jogo da 20ª rodada no PV, Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A equipe do Ceará ficou no empate com o Santos, em 1-1, o Santos buscando o empate no final do jogo, resultado que tirou a equipe santista da zona de rebaixamento. Campeonato Brasileiro, 18ª rodada, que começa neste sábado, às 16h, no PV, em Fortaleza, tem o jogo entre Ceará e Atlético do Paraná. Também neste sábado, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, tem o jogo do Bahia contra América Mineiro. Neste domingo, 11h, 2 jogos. O Atlético Mineiro recebe o Santos e o Paraná enfrenta o Botafogo. O Paraná, o lanterna do campeonato, e a equipe do Atlético Mineiro buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, que perdeu na última segunda-feira para o Inter por 1-0, buscando a reabilitação diante do Santos.
o Santos que precisa pontuar porque está apenas um pouco acima da chamada zona de rebaixamento. Campeonato Brasileiro que terá domingo às 4 horas da tarde, Chapecoense e Corinthians, Flamengo e Cruzeiro. Mais uma vez Flamengo e Cruzeiro que jogaram nesse meio de semana pela Copa do Brasil, vitória do Cruzeiro, vitória da Raposa pelo placar de 2-0. Uma curiosidade, o Flamengo numa sequência de muitos jogos enfrentando a equipe do Cruzeiro de Minas e também enfrentando o Grêmio. O Cruzeiro enfrentando, ou melhor, o Flamengo enfrentando o Cruzeiro e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Uma sequência bem interessante, então, da equipe flamenguista, vários jogos envolvidos, então, entre Flamengo e Cruzeiro, ou melhor, Flamengo e Cruzeiro pela Copa Libertadores da América, isso mesmo. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2-0 na última quarta-feira. O Cruzeiro pode perder até por 1 gol para o Flamengo no Mineirão, que avança para a próxima etapa da Libertadores. No domingo, também às 4 da tarde, o Sport enfrenta o São Paulo. O São Paulo, atual líder do campeonato. Um abraço aí para o preparador físico Marquinhos Trocoute aí do São Paulo, o Marquinhos que já foi do Esporte Clube Novo Hamburgo, grande Marquinhos, que fez um trabalho de recuperação no São Paulo no ano passado. O São Paulo que estava naquela situação delicada, acabou escapando do descenso e nesse ano deu a volta por cima. O São Paulo, depois de 3 anos, voltando à liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo à noite, às 19 horas, na Arena, tem o jogo do Grêmio. Grêmio e Vitória, o Grêmio com uma equipe reserva, o Grêmio priorizando o próximo jogo da Copa do Brasil. Copa do Brasil, quarta que vem, o duelo da volta entre Flamengo e Grêmio. Também neste domingo, 7 da noite, tem Palmeiras e Vasco da Gama. E também na segunda-feira, fechando a rodada do Campeonato Nacional, tem Fluminense e Internacional, Inter e Fluminense, o Inter buscando uma vitória para se manter nesse chamado G3 e, por que não, dando uma secadinha na equipe do Flamengo e na equipe do São Paulo para buscar a liderança do Campeonato Brasileiro. Brasileirão que tem na liderança com 35 pontos a equipe do São Paulo, com 34 pontos em segundo lugar a equipe do Flamengo, em terceiro lugar com 32 pontos a equipe do Inter e em quarto lugar outro gaúcho, a equipe do Grêmio, o Grêmio com 30 pontos, esse é o chamado G4, se terminasse hoje o Campeonato Nacional, a dupla Grenal estaria na fase de grupos da próxima Libertadores. Em quinto lugar, também na briga, o Atlético Mineiro com 27. Em sexto lugar, com 27 pontos, a equipe do Palmeiras. Em sétimo lugar, muito próximo, a equipe do Corinthians, com 26. Em oitavo lugar, com 25 pontos, a equipe do Cruzeiro. Em nono lugar, com 22 pontos, o Fluminense. O Fluminense, treinado pelo Marcelo Oliveira, o próximo adversário do Internacional. Em décimo lugar, a equipe do América Mineiro. O América Mineiro, que sob o comando do Adilson Batista, faz uma boa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro, sob o comando do Adilson. O Adilson, que já teve passagem pela dupla Grenal, conquistou 2 vitórias e 1 empate. Na segunda parte da tabela, em 11º lugar, no momento, a equipe do Botafogo com 21 pontos, a mesma pontuação do América Mineiro. Em 12º lugar, fechando a zona da Sul-Americana, o Sport Recife com 20. Ou seja, se terminasse hoje o Campeonato Nacional, estariam na próxima Libertadores as equipes do São Paulo, do Flamengo, do Inter, do Grêmio, do Atlético Mineiro e do Palmeiras. Estariam na próxima Copa Sul-Americana o Corinthians, o Cruzeiro, o Fluminense, o América Mineiro, o Botafogo e também o Sport Recife. Em 13º lugar, com 19 pontos, a equipe do Vasco. Em 14º lugar, o Vitória também com 19, a mesma pontuação do Vasco da Gama. Em 15º lugar, o Santos com 18, o Santos que jogou nesse meio de semana. Em 16º lugar, o Bahia também com 18 pontos. Essas equipes estariam, então, garantidas na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Hoje, na zona de rebaixamento, são 4 equipes. O 17º colocado, a Chapecoense, que também tem 18. Em 18º, o Ceará, do Lisca, com 15 pontos. Em 19º, o Atlético do Paraná, com 14. E em 20º, o Paraná Clube,
com apenas 13 pontos, lembrando que o Atlético do Paraná tem um jogo a menos, assim como a equipe do Santos e também assim como a equipe do Vasco da Gama. Mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois vamos continuar falando de futebol, vamos falar das categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, as categorias de base do Noia envolvidas amanhã com 2 competições importantes estaduais e mais um amistoso da equipe júnior. E vamos falar também da Série B do Brasileirão. O Esporte na TV volta já. Vamos tocar até as 8 daí, Fábio? Beleza? Intershop, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35936330. A loja oficial do torcedor colorado no Vale dos Sinos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para aulas de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação 115, bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, no calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 35946317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta aqui no Esporte na TV, ao vivo, nesta sexta-feira, para falar muito de futebol, muito de rodada dos campeonatos nacionais, aí os campeonatos das séries A, B e C. Por exemplo, a Série C do Campeonato Brasileiro terá a definição da primeira fase neste final de semana, com 10 jogos. Os jogos agendados da última rodada amanhã. Jogarão a partir das 17 horas Bragantino e Cuiabá, também às 17 horas Luverdense e Operário de Ponta Grossa, Tombense contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda contra o Joinville, Ipiranga e Tupi. Olha só, o Ipiranga precisa vencer neste sábado no Colosso da Lagoa o Tupi para não ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC, no outro grupo, enfrenta o Atlético Acreano. Um abraço aí para Cida Medina, torcedora do mais querido, torcedora do ABC. ABC e Atlético Acreano, às 19 horas. Também às 19h30. Às 19h30 também pelo grupo A, Botafogo da Paraíba e Juazeirense. O Confiança enfrenta o Globo, o Remo enfrenta o Náutico, o Remo aí numa grande campanha de recuperação não cai mais, e o Santa Cruz enfrenta o Salgueiro. Esta a situação da Série C do Campeonato Brasileiro, Série C que tem no momento a classificação no grupo A, praticamente definido as 4 equipes que avançarão para a segunda fase da Série C. O Náutico com 30 pontos já está garantido, o Atlético Acreano com 27 pontos também está garantido, o Santa Cruz com 25 e o Botafogo da Paraíba com 25 virtualmente classificados, até porque o quinto colocado, que é o Confiança com 22, tem que tirar uma grande diferença de número de gols em relação ao Botafogo e também ao Santa Cruz. Já estão eliminados, mas não correm risco de descenso, a equipe do Remo com 21 e o ABC com 21 e também o Globo com 21. Brigando para não ser rebaixado no momento, o Juazeirense com 18 e já rebaixada a equipe do Salgueiro, o Carcará lá de Pernambuco, do Sertão de Pernambuco, com 17 pontos. No grupo B, que é o grupo do Ipiranga, já estão garantidos as 4 equipes
para a próxima fase. Já está definido os 4 melhores. O Operário de Ponta Grossa com 35, parabéns aí para o treinador hamburguense, o Gerson Guzmão, o Gersinho Guzmão, ótima campanha do Operário, campeão da chave com 35, claro que faltando uma rodada. Com 34 pontos o Botafogo de Ribeirão, 32 pontos o Cuiabá. Em quarto lugar o Bragantino com 26, ou seja, Operário, Botafogo de Ribeirão, Cuiabá e Bragantino já estão classificados. Em quinto lugar, agora a turma aquela que não quer cair, aquela turma que está brigando pela permanência na Série C, até porque o último colocado do grupo 2, que é o grupo do Ipiranga, o Joinville com 13 pontos, o Joinville está rebaixado, o Joinville está na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Joinville, que nos últimos anos imitou a Portuguesa, né? Já esteve na Série A do campeonato, hoje o Joinville na Série D do Campeonato Brasileiro. A Portuguesa buscando vaga novamente em competição nacional. O quinto colocado, o Luverdense, com 21. Em sexto lugar, a equipe do Tombense de Minas, com 21. Em sétimo lugar, o Tupi, com 20, o adversário do Ipiranga de Erechim. Em oitavo lugar, o Volta Redonda do Rio de Janeiro, com 19. E nono lugar, a equipe do Ipiranga de Erechim, com 19. Ou seja, o Ipiranga precisa vencer ao Tupi para não depender do jogo do Volta Redonda, até porque a equipe do Volta Redonda joga em casa contra o Joinville, uma equipe que já está rebaixada, então a situação do Ipiranga precisa necessariamente vencer o Tupi neste sábado às 17 horas no Colosso da Lagoa, em Erechim. Mas falando um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos a participação do Juventude e também a participação do Brasil de Pelotas, as duas equipes gaúchas envolvidas na Série B. O Juventude atualmente o 13º colocado e a equipe do Brasil de Pelotas o 16º colocado. O Brasil jogando amanhã em Sorocaba às 16h30 diante do São Bento, o Brasil buscando um bom resultado, a equipe treinada hoje pelo Gilmar Dalpozo, o Brasil buscando pontuar para não voltar para a zona de rebaixamento. Já a equipe do Juventude, às 19 horas amanhã, no Alfredo Jaconi, recebe o Figueirense, então essa situação da Série B do Brasileiro. O Juventude numa situação intermediária, 13º, buscando uma vitória para se aproximar daquele chamado pelotão de cima da Série B do Brasileiro, e o Brasil de Pelotas também buscando uma vitória para não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Falando um pouco das categorias de base do Esporte Clube Novo Hamburgo, neste sábado, a categoria juvenil, a categoria sub-17 do Noia, jogará lá em Três Passos, às 10 da manhã, no CT Futebol com Vida, contra o Três Passos. O Novo Hamburgo, que é o líder absoluto do Grupo A do Campeonato Gaúcho de Juvenis, o Novo Hamburgo, que tem um jogo atrasado diante do Juventude. O Novo Hamburgo busca uma vitória aí pela manutenção da liderança no Grupo A no Campeonato Gaúcho de Juvenis. Já a equipe sub-15 do Esporte Clube Novo Hamburgo também joga neste sábado. Um convite aí para a comunidade hamburguense, para o torcedor anilado, o torcedor do Noia, neste sábado, às 15 horas, o Novo Hamburgo enfrenta o Tamoio de Viamão. O Novo Hamburgo é o 9º colocado do Campeonato Gaúcho Sub-15, busca uma vitória aí para se manter no chamado G12, o grupo de classificação. O Novo Hamburgo para avançar à próxima fase do Gauchão Sub-15, o Novo Hamburgo que é o atual vice-campeão estadual Sub-15. Já a equipe Sub-19 do Novo Hamburgo, a equipe júnior, treinada pelo Márcio Santos, faz um amistoso neste sábado pela manhã contra o Cruzeiro, lá em Cachoeirinha, no novo estádio do Cruzeiro. O Novo Hamburgo se preparando para a Copa da Federação FGF Sub-19. O Novo Hamburgo, conforme falamos ontem, o Novo Hamburgo estreia no próximo dia 19 de agosto, um domingo, contra o Brasil de Pelotas, no Estádio do Vale. Novo Hamburgo e Brasil pela abertura da Copa da Federação Sub-19. E a outra equipe aqui da região, o Nacional de São Leopoldo, jogando em casa no estádio Jaci Porto, o Nacional vai receber o Juventude. O jogo será no próximo sábado, dia 18. Mas o Esporte na TV desta sexta-feira vai ficando por aqui, desejando boa sorte aí aos gaúchos nos campeonatos brasileiros das séries A, B e C, a dupla Grenal na Série A, o Brasil de Pelotas e o Juventude na B, e o Ipiranga, tomara que consiga aquela vitória que precisa para se manter na Série C do Brasileirão. Claro, a Série C que também terá no ano que vem a participação do São José,
o São José, que conseguiu vaga através da semifinal da Série D. O São José que ficou entre os 4 melhores e jogará a Série C do Brasileirão do ano que vem. A Série D do Brasileirão que teve como campeão o Ferroviário lá de Fortaleza. Mas nós vamos ficando por aqui, retomando ao vivo nesta segunda-feira, a partir das 19h30, sob o comando dele, o nosso diretor Valdir Aisman, e vamos discutir muito a repercussão de toda a rodada dos campeonatos nacionais. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado e fica o convite, permaneça com a nossa programação. Ainda bem que eu tenho essa coisinha para me ajudar.